Gravando, então, na aula passada, né, a gente estava falando de polarização, densidades de carga ligadas. Vamos continuar hoje. Deixa eu compartilhar a tela. Nós vamos ver os dielétricos lineares e energia em dielétricos. Eu acho que a gente consegue terminar a matéria que corresponde ao capítulo 4 do nosso livro-texto, né, que é eletrostática na matéria, nessa aula de hoje. Se a gente não terminar, vai ficar faltando só um pouquinho para a aula que vem. Lembrando também que na aula que vem, né, eu vou apresentar para vocês a quarta prova já. Agora a gente vai num ritmo assim de... Nós temos mais 2 meses de aula, né? Um pouco menos de 2 meses de aula. E temos mais 4 provas para fazer, então vai ser uma prova a cada 2 semanas. Mas as provas são curtas. Bom, então esse é o tópico que eu pretendo cobrir na aula de hoje, né? Dielétricos lineares e energia em dielétricos. Mas antes, deixa eu lembrar o que é que a gente viu nessa aula passada, né? A gente ia esquentando aqui. A gente viu na aula passada que é conveniente a gente olhar para a densidade de carga, né? Rho aqui, a quantidade de carga que eu tenho por unidade de volume no material. A gente viu que era conveniente dividir isso em uma densidade de carga que a gente chamou de densidade de carga ligada, Rho índice B. O B vem do bound, né? Ligado em inglês, porque L não ia funcionar, porque a outra é a densidade de carga livre. Por que é conveniente fazer isso? Porque a gente pode expressar a polarização, né? Essa densidade de carga ligada, ela é devida à polarização do material, ou a polarização é causada por essa densidade de carga ligada, né? A gente viu que essa densidade de carga volumétrica, ela depende da variação da polarização, ela é o divergente da polarização. Polarização é a quantidade de polos elétricos induzidos no material, né, por unidade de volume. Isso é um P maiúsculo, que a gente chamou de polarização. Bom, aí o que a gente fez? A gente falou, vamos olhar a lei de Gauss aqui. A lei de Gauss vale em qualquer situação, ela diz que o divergente do campo elétrico é a densidade de carga total dividido pela constante ε0. Não? Então, dividindo a densidade de carga na carga ligada e carga livre, eu posso dizer que o divergente do campo elétrico é 1 sobre ε0, o Rho livre, a densidade de carga livre, mais a densidade de carga ligada, que eu posso escrever como menos o divergente da polarização. Passo a polarização para o lado de lá, né? Esse termo aqui para o lado de lá, o ε0 vai para lá também, o divergente de ε0 vezes o campo elétrico mais P, soma de divergentes, é o divergente da soma, é uma operação linear, isso aqui é a densidade de carga livre. Aí a gente definiu um vetor D, às vezes chamado de deslocamento, como sendo esse vetor ε0 é o campo elétrico, né, mais polarização, essa é a definição do vetor D, né, e em termos desse vetor D, a lei de Gauss é escrita simplesmente como divergente D é a carga livre, a densidade de carga livre. Fica bem simples, né, a expressão da lei de Gauss dessa forma. Repito, não é uma lei nova, não é nada de novidade, é só uma forma conveniente de escrever a lei de Gauss quando você tem dielétricos. Vai ser chamado, às vezes, de lei de Gauss para dielétricos, mas eu não gosto muito desse nome, porque fica parecendo que eu tenho uma lei de Gauss no vácuo e eu tenho uma outra lei de Gauss para dielétricos. Não, é a mesma lei de Gauss, é só uma forma diferente de escrever ela. Bom, posso colocar isso de uma forma integral, né? Acho que vocês sabem fazer isso. Se eu integrar isso aqui num determinado volume que envolve toda essa distribuição de cargas elétricas livres, né? Então, eu integro no volume aqui e aqui, integral do volume dos dois lados. Uso o teorema do divergente para fazer essa integral de volume virar uma integral de área. Eu
a integral do volume sobre toda a distribuição de carga das cargas livres vai dar as cargas livres, eu vou ficar com a seguinte equação. O teorema divergente me transforma essa integral de volume em cima do divergente de D numa integral sobre a superfície que circunda esse volume do vetor D produto escalar com dA. E do outro lado, aqui, a integral da quantidade de carga por unidade de volume que eu tenho sobre toda essa distribuição de cargas livres me dá o total de cargas livres. É a mesma equação expressa de uma forma diferente, expressa numa forma integral. Por que isso aqui é conveniente? Por que é conveniente usar esse vetor D? Porque essas expressões dependem só da densidade de cargas livres, que é o que a gente controla, como eu disse. Eu coloco cargas livres lá no meu material, essas cargas vão criar um campo elétrico que induz as cargas ligadas, mas o tanto de carga ligada que é induzida no material depende de como esse material responde à aplicação do campo elétrico, depende do material específico. A carga livre, não. Eu peguei aqui os meus elétrons, por exemplo, coloquei lá no material, sei quantos elétrons eu coloquei, sei onde que eu coloquei eles, então isso aqui eu sei perfeitamente o que é. Não preciso saber como meu material se responde para poder calcular o vetor D. Bom, para achar o campo elétrico depois, como a gente vai ver hoje, eu preciso saber como que o material responde. Que é a nossa pergunta agora, que assim, ok, eu calculo o vetor D, mas o vetor D é só um artifício aqui, O que eu quero é o campo elétrico. O campo elétrico é que vai me permitir calcular a força sobre uma carga de prova. Então, o que eu quero é o campo elétrico. Se eu tenho o vetor D, para obter o campo elétrico, eu preciso saber qual que é a polarização. A polarização depende do campo elétrico. Depende de como que o material responde à aplicação desse campo elétrico. Ou, em outras palavras, assim, qual que é a polarização, P maiúsculo, que é produzida por um determinado campo elétrico aplicado num determinado material? Isso aí depende do material. Cada material vai responder de um jeito. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que olhar material por material. Em princípio, sim. Cada material é de um jeito. Mas, por sorte, deixa eu escrever isso aqui primeiro. Assim, eu quero ver a resposta de um material à aplicação de um campo elétrico. Resposta elétrica, como que acontece no material? Qual que é a polarização que vai aparecer no meu material? Por sorte, nossa, sei lá, não sei se é sorte, não sei se vou chamar isso de sorte, mas é um fato experimental. Boa parte dos materiais que a gente encontra responde de uma forma simples à aplicação de um campo elétrico. A polarização que aparece no material, ela é proporcional ao campo elétrico aplicado. Materiais que têm esse tipo de comportamento, a gente chama de meios lineares. Tá? Um grande número de materiais, pelo menos em primeira aproximação, ele responde dessa forma. Tá? O que é a primeira aproximação? Se o campo elétrico não for muito alto, se o material for homogêneo, a polarização induzida nele pela aplicação de um campo elétrico é proporcional a este campo elétrico. Está na mesma direção do campo elétrico e a magnitude dela é proporcional à magnitude do campo elétrico. Bom, qual que é a constante dessa relação de proporcionalidade aqui? Vou copiar essa aqui. A gente, então, define uma constante que se é, mas, por conveniência, copiar e colar a fórmula que eu já escrevi aqui, que é essa aqui. A mesma relação que está escrita aqui, só que aqui eu defini quem que é a constante de proporcionalidade. Eu chamei a constante de proporcionalidade de ε0 que se é. Tá? O que se é, ε0 a gente já conhece, é essa constante aí que depende, que a gente usa no nosso sistema internacional de unidades, tem um valor 8,85 vezes 10 a menos 12 nas unidades do sistema internacional, farad por metro. Esse que se é, que é uma
grandeza que depende de cada material é chamada de susceptibilidade. As palavras são difíceis de escrever, né? Susceptibilidade elétrica, porque depois nós vamos encontrar a susceptibilidade magnética, que mede como o material responde à aplicação de um campo magnético. Estudar campo magnético depois vai ser tranquilo, que é muito similar, né, ao campo elétrico. Então, aqui a gente tem a susceptibilidade elétrica, que me diz como que um determinado material reage à aplicação de um campo elétrico. Aparece nele uma polarização que é proporcional ao campo elétrico. Isso para meios lineares, tá? Por que eu chamei essa constante aqui de ε0 xie? Por que eu não coloquei simplesmente polarização xie? Extraindo esse ε0 da constante proporcionalidade, esse xie aqui ele fica adimensional, ele não tem unidades. É o mesmo, tem o mesmo valor em qualquer sistema de unidades que vocês usarem. Lembra que as unidades de ε0 vezes é a mesma unidade de polarização, né? Se eu voltar aqui no slide anterior, né, nessa relação aqui está muito claro. Ó, eu estou somando polarização com ε0e. Né? Para poder somar isso aqui, ε0 vezes campo elétrico tem que ter a mesma unidade de polarização, que é a mesma unidade do vetor D. Né? Então, extraindo ε0 da constante de proporcionalidade, fatorando ela para fora, eu tenho uma grandeza aqui que é adimensional, ela não tem unidades, ela tem o mesmo valor em qualquer sistema de unidades que eu estiver usando, né? E é uma característica de cada material. Lembra, isso aqui vale para uma certa categoria de materiais, que é uma categoria extensa, tem muitos materiais que têm comportamento desse tipo, são os meios que a gente chama de lineares. Tá? Uma outra... Vou colocar uma exclamação aqui que é legal, né? Uma outra observação aqui, ó, que esse campo elétrico que aparece aqui, né, na definição da susceptibilidade elétrica, né, a polarização é proporcional ao campo elétrico e a constante de proporcionalidade é o ε0 vezes a susceptibilidade elétrica. Esse campo elétrico que está aqui é o campo elétrico total. É o campo elétrico total que o material vê. Então, ele inclui não só o campo elétrico externo que você aplicou, mas ele inclui também o campo elétrico produzido pela própria polarização do material. Né? Por essa polarização aqui. Você fala, opa, o que é isso? Aquela coisa, uma coisa está fazendo força em cima dela mesmo, causando efeito. Não, você não. A polarização é uma grandeza macroscópica. Eu estou polarizando o material como um todo, né? Tem um campo elétrico no material como um todo. Então, a polarização depende das cargas ligadas que estão nos outros pontos. Polarização num ponto depende das cargas ligadas dos outros pontos do meu material. Tá? Resumo da história. O campo elétrico aqui é o campo elétrico total. Inclui o campo elétrico produzido pela própria polarização. Bom, eu estou chamando atenção aqui que isso vale só para meios lineares, né? Nem todo dielétrico tem um comportamento linear. Tem duas observações a fazer aqui. Tá? Deixa eu deixar isso explícito aqui. Né? Nem todo dielétrico, não vou colocar nem todo material, né? Tem condutores também que não são dielétricos. Nem todo dielétrico tem comportamento linear. Vou chamar a atenção para duas exceções, duas coisas que não são lineares. Né? Uma coisa, o primeiro ponto a levantar aqui, é que, sim, que em geral, o material cristalino, por exemplo, em geral, esse xie não é um escalar, não é uma constante, não é um número só, não. Ele é um tensor de segunda ordem. Vocês não sabem que é um tensor de segunda ordem, não assusta, não, que vocês vão saber agora. Eu acho que eu já falei nisso antes. Né? O que eu quero dizer é o seguinte: imagina que você aplica um campo elétrico na direção Z. Eu apliquei um campo elétrico na direção Z. Fala, o material é linear, vai aparecer uma polarização também na direção Z. Esses dois vetores, campo elétrico e polarização, estão na mesma direção. Campo elétrico está na direção Z, polarização também. Mas isso não é verdade para todos os materiais. Pode acontecer de você
colocar um campo elétrico que só tem componentes na direção Z, um EZZ, e isso aqui causa uma polarização na direção X, um PX, X chapéu. Tá? É possível. Isso pode acontecer. Como que eu expresso isso? Vou copiar a equação aqui que eu já escrevi, porque as equações não trabalham para escrever. O que eu estou querendo dizer, né, é que um campo elétrico numa direção qualquer pode provocar uma polarização numa direção qualquer. Por exemplo, se eu aplicar um campo elétrico que tem componentes EX, EY, EZ, isso pode criar uma polarização que tem componente na direção X. Ela depende, essa polarização, esse componente da polarização na direção X, depende das todas as três componentes do campo elétrico. Se fosse um material linear, né, eu só tinha esse primeiro termo aqui, né? Px seria um ε0 constante, que é esse que eu chamei aqui de se é xx vezes o EX. Mas não, uma componente do campo elétrico na direção y pode também provocar uma componente da polarização x, e a mesma coisa com a componente do campo elétrico na direção z. Ela pode, em alguns materiais, né, causar uma componente da polarização na direção x também. E coisa completamente similar, né, nas outras direções do espaço. Uma componente da polarização na direção y pode ser causada por componentes do campo elétrico nas outras três direções do espaço. E a mesma coisa a componente da polarização na direção z. Uma forma sintética de representar essas três equações aqui, né, é falar que o vetor polarização é uma grandeza aqui, que é o que eu chamo de tensor de segunda ordem, esse psi, com uma seta dupla em cima, vezes o vetor campo elétrico. Tá? Essa relação aqui nada mais é do que essas três relações. Estou falando que a componente x desse vetor depende das componentes x, y e z desse vetor do lado de cá, e para cada uma delas eu tenho que multiplicar por um certo valor do psi. Né? Então, eu tenho 9 valores de susceptibilidade elétrica aqui, que se é xx, que se é xy e assim por diante. Esses 9 valores podem formar uma matriz, né? Eu posso colocar isso aqui na forma de uma matriz, em que eu coloco assim... Eu estou me estendendo demais, isso aqui é um extra, tá? Adiantando aqui. Eu represento o vetor P por uma matriz coluna, né? Esse psi aqui por uma matriz quadrada, que se é xx, né? Que se é xy, se é xz, não precisa preocupar não, que eu não vou escrever todos não, tá? Esse aqui vai ser o yx e assim por diante, né? Tem esses 9 elementos que estão aqui, eu coloco nessa matriz, e aqui eu vou colocar uma outra matriz coluna, um vetor, né? Que é formado pelas componentes do campo elétrico. É x, é y, é z. E essa relação que está aqui, nessas três relações aqui, essas três equações aqui, resulta dessa multiplicação de matriz aqui, né? Esse elemento aqui, px, é essa linha multiplicada por essa coluna. E py é essa linha multiplicada por essa coluna. Multiplicação de matrizes. Tá? Então, no material em geral, um sólido cristalino, por exemplo, acontece isso. O que se não é um número só. Ele é uma matriz de números. E eu posso ter polarização em qualquer direção do espaço, né? Independente da direção que eu apliquei o campo elétrico no meu material. Em geral, a gente pode simplificar isso escolhendo convenientemente quem são os eixos x, y e z. Eu posso reduzir esses 9 elementos para só 3, só os 3 elementos da diagonal, né? Se eu escolher x e y e z, né, em direções convenientes. Se os que se né, tem o mesmo valor em todas as direções, né? Se
tem o mesmo valor. Sou obrigado a escrever tudo. Tem o mesmo valor, mesmo. Ok, eu vou escrever isso de uma forma matemática, né? Se eu falar aqui, assim, ó, se é, vou escrever assim, ó, se é xx é igual a que se é yy, que é igual a que se é. A susceptibilidade é a mesma nas três direções do espaço. Eu escolhi meus eixos x, y de forma a reduzir esses 9 elementos só para 3, só tem os termos da diagonal dessa matriz, não? Então, eu digo, se isso aqui acontece, esses 3 elementos são iguais, o valor da susceptibilidade elétrica é igual em todas as direções, eu digo que o meu meio material, o meu cristal, o meu sólido, é isotrópico. Bom? E se o que se é tem o mesmo valor em todos os pontos do material, é uma coisa diferente. Tá? Isso aqui ele é igual em todas as direções. Agora, se ele tiver o mesmo valor em todos os pontos do material, olha o valor aqui, olha o valor ali, olha o valor lá, ele não depende da posição, então o material é homogêneo. É uma coisa diferente. É importante diferenciar o que é isotrópico do que homogêneo, né? Homogêneo é o mesmo valor em todos os pontos do espaço. Isotrópico tem o mesmo valor em todas as direções do espaço. Bom, vocês já sabem aqui, né, que a gente vai trabalhar só com meios lineares, isotrópicos e homogêneos. Nesse curso aqui, é isso que a gente vai trabalhar. Né? Mas eu falei, olha, eu queria fazer 2 observações. Uma é essa, né, que, em geral, a susceptibilidade elétrica é um tensor de segunda ordem. A segunda observação, tão importante quanto a primeira, é que muitos materiais não são lineares. E isso não são materiais esquisitos, não. Tem materiais bem comuns que não são lineares. Na verdade, qualquer material, se você aplicar um campo elétrico suficientemente alto, o material deixa de ter uma resposta linear. A polarização que aparece nele não é mais proporcional ao campo elétrico. Ela pode depender do quadrado do campo elétrico, do cubo do campo elétrico, né? E isso não é só uma curiosidade, não. Isso tem importância tecnológica muito grande, que esses materiais têm aplicações tecnológicas importantes e têm interesse científico também, né? São materiais interessantes de você estudar do ponto de vista puramente de ciência fundamental. Então, eu tenho o que a gente chama de suscetibilidades elétricas de segunda ordem, que é a constante proporcionalidade entre a polarização e o quadrado do campo elétrico, suscetibilidade elétrica da terceira ordem, que é a constante proporcionalidade entre a polarização e o cubo do campo elétrico, e por aí fora vai, né? Esses materiais têm sido bastante estudados, né, em física nos últimos tempos. Tá? Mas, feitas essas 2 observações, feito esse parênteses aqui, nesse curso a gente vai trabalhar, é um curso de introdução, nesse curso, não é para estudar essas coisas, materiais não lineares, né? Esses materiais para qual a susceptibilidade é um tensor. Isso aí é um curso de física de estado sólido, física da matéria condensada, né? Porque aí eu tenho que olhar para as propriedades de cada material em especial. Então, nesse curso aqui, que a gente quer entender o básico do eletromagnetismo, né, a gente vai tratar simplesmente com dielétricos lineares, isotrópicos, ele é igual em todas as direções que eu olhar, e homogêneo, é o mesmo em todos os pontos do espaço. Quando muda a suscetibilidade elétrica, é porque eu mudei de material. Isso a gente vai ver algumas vezes aqui. Tá? Então, nesse curso, nós vamos tratar do caso mais simples, mas que é um caso bastante amplo. Tá? Não fica assim, não, a gente está olhando só um detalhe aqui, uma classe muito especial de materiais. Não. Um número gigantesco de materiais, né, responde desse jeito à aplicação do campo elétrico. Muito bem, então, fecha parênteses, vamos continuar lá. Né? Que a gente viu? Eu vi que... Vou fazer mais uma definição aqui de uma outra grandeza. Né? A gente viu que o vetor D
né, a definição dele, ele é a constante ε0, que é a permitividade elétrica do vácuo, né? A gente já vai ver a razão desse nome em um minuto. Ele é ε0 é essa constante vezes o campo elétrico mais a polarização. Bom, mas agora, para meios dielétricos lineares, isotrópicos e homogêneos, eu sei que a polarização pode ser escrita como a mesma constante ε0 vezes a susceptibilidade elétrica vezes o campo elétrico. Então, posso escrever o vetor D como sendo ε0 vezes o campo elétrico, está lá, e agora eu vou escrever a polarização como ε0 se é campo elétrico. Ou seja, o vetor D é ε0, 1 mais se é, né? Colocar o campo elétrico em evidência aqui, vezes o campo elétrico. Isso aqui, ó, é uma constante, ok, uma constante que depende do material, né? É um número que depende do material. Vou chamar esse número de epsilon. Tá? E aí eu tenho a seguinte relação. O vetor D é epsilon E. Esse epsilon, que é uma grandeza física que depende do material, né? E que é igual a isso aqui, né? Isso aqui é igual a ε0, 1 mais se é. Isso é a chamada permitividade elétrica, né? Permitividade elétrica. É uma característica de cada material, né? Porque a susceptibilidade elétrica, que aparece aqui nessa definição, é uma característica de cada material. A susceptibilidade elétrica não tem dimensões, não. Mas a permitividade tem, né? Porque ela é proporcional a ε0. 1 mais se é não tem unidade, 1 não tem unidade, 1 mais que se é não tem unidade. As unidades da permitividade elétrica são epsilon, é a mesma unidade do ε0. Então, isso aqui é a permitividade elétrica do material. O ε0, então, a interpretação dele é imediata, né? ε0 é a permitividade elétrica do vácuo. Permitividade. Deixa eu colocar uns nomes mais curtos, né? Elétrica do vácuo. Que é sempre menor do que a permitividade elétrica de qualquer material, né? Qualquer dielétrico vai ter um que se é dielétrico linear, isotrópico, homogêneo, né? Qualquer dielétrico vai ter um que se é que é um número maior do que 1. Né? Olha, de onde que saiu nossa definição da susceptibilidade elétrica? Saiu daqui, né? A polarização que aparece é proporcional ao campo elétrico, né? Esse que se é aqui vai variar de 1 para cima, né? Ele não pode ser negativo. Se ele for negativo, a polarização aparece na direção oposta do campo elétrico. Ok, eu não lembro de nenhum material que tem permitividade elétrica negativa, não. Mas pode ter, isso não é impossível, não. E aí já vejo várias aplicações tecnológicas para isso. Tá? Então, o ε0 sempre vai ser... o epsilon sempre vai ser um número maior do que ε0, né? É 1 mais alguma coisa positiva. Tá? Isso é legal de lembrar, porque ajuda a gente a interpretar equações. Mas posso definir mais uma grandeza aqui. Ó. Já defini aqui em poucos minutos, né, a susceptibilidade elétrica, que é o que se é, a permitividade elétrica, que é esse epsilon. Agora eu vou definir a permitividade relativa. Deixa eu escrever a equação para permitividade de novo. É o ε0 que multiplica 1 mais se é. Eu posso definir uma outra grandeza sem dimensões, que é o epsilon dividido por ε0. Isso é o que eu chamo de permitividade relativa. Não? Isso aqui vai ser igual a 1 mais a susceptibilidade elétrica, né? Claro. Isso aqui é chamada permitividade relativa.
Esse é o nome recomendado para essa grandeza, tá? Que é uma grandeza importante. Mas talvez vocês conheçam ela com outro nome, que era o nome mais usual para ela, constante dielétrica. E muita gente continua usando esse nome, constante dielétrica, para permitividade relativa, inclusive eu, porque é o costume, né? Mas por que esse nome não é recomendável? Porque essa coisa aqui não é constante. Você fala, não, mas para um dado material ela é constante. Se a temperatura for constante, se a pressão for a mesma. A susceptibilidade elétrica de um material, que se é, e, portanto, também a permitividade relativa, essas coisas são função. Elas dependem do material, claro, mas dependem também da temperatura em que aquele material está, da pressão que ele está, né? A pressão que o material está sentindo, pressão atmosférica, vácuo. Né? Depende fortemente da temperatura, mais fortemente da temperatura. Depende do número de impurezas, defeitos que eu tenho no material. Tá? Então, é uma característica importante de materiais. Tá? O nome correto, recomendado, né, por todas as normas dessas, é permitividade relativa, mas vocês vão escutar isso aí não, direto, constante, chamar isso aqui de constante dielétrica. Bem, de novo, né, qual que é a vantagem da permitividade relativa? Ela é uma grandeza que não tem unidades, né? Também não tem unidades. Então, se você sabe o valor da permitividade relativa para um material, né, eu posso falar ele e usar esse valor em qualquer sistema de unidades que ela não depende do sistema de unidades que eu estou usando. Vamos ver alguns valores típicos, acho que vale a pena. Isso é uma característica muito importante de materiais, tá? Porque ela me diz, né, no valor dessa permitividade relativa, está contida a informação sobre como o material se comporta na presença de um campo elétrico. Qual é a resposta desse material a um campo elétrico? Para o ar, acho que não vai ser surpresa para ninguém, né? A permitividade relativa do ar é 1, uma boa aproximação. Na verdade, é 1,005. Acho que é isso mesmo. Tá? No vácuo, pela própria definição, é 1. Né? Isso aqui dá 1. 1, exato. Não vou colocar vírgulas, não. É 1, exato. Né? Pela definição, né? Permitividade do vácuo é ε0. ε0 sobre ε0 vai dar 1. Mas, olha, vou pegar outros materiais. Então, silício. Talvez o material mais importante. Bom, não, o material mais importante deve ser carbono, né? A gente é feito de carbono. Mas silício é o material com que são feitos todos esses dispositivos semicondutores, né? A gente não vive mais sem silício, né? No computador. Estou falando com vocês aqui graças ao silício. Todos os componentes eletrônicos do meu computador, do computador de vocês, né? Roteadores de internet, etc., são feitos com silício. Né? O silício tem uma permitividade relativa que é da ordem de 12. Depende um pouco da temperatura, né? Depende, como eu disse antes, né? Pressão, o número de impurezas que eu tenho. Não resisto a colocar aqui do arsenete de galho, que é um outro material semicondutor, segundo lugar em importância em relação ao silício. Né? Por que eu não resisto? Porque eu trabalhei muito com arsenete de galho, né? Ainda estou trabalhando em pesquisa em arsenete de galho. O arsenete de galho tem uma permitividade relativa um pouco maior, ele é 13, da ordem de 13. Último valor aqui para a água. A água é uma coisa esquisita, né? E a água é uma molécula, a água é formada de moléculas polares, né? Então, o comportamento elétrico dela, você espera que não seja uma coisa simples, não. A água é um material bem esquisito mesmo, assim, com comportamento em função da temperatura, então é uma loucura. Para a água, a permitividade relativa é 80, da ordem de 80, ou pulo. Né? De 1 lá para o ar, pulou para 80 na água.
Mas chega por aí, né? Outros materiais aí que vocês tiverem interesse, vocês podem procurar aí e podem achar. Então, é uma grandeza importante. Eu não vou trabalhar demais com a permitividade relativa. Nós vamos usar para fazer cálculos, né, aqui no eletromagnetismo, mas para falar mais sobre características de permitividade relativa, aí eu tenho que começar a falar de materiais. Tá? Então, num curso de física da matéria condensada, física de estado sólido, na hora que você for ver sobre a resposta de materiais à aplicação de campos elétricos, a permitividade relativa é um número importante que você precisa saber para cada material. Você precisa saber assim, qual o valor dela para o seu material, né? E o que determina esse valor, pelo menos em linhas gerais. Quando eu falo a resposta a campo elétrico, estou falando só de transporte elétrico, não, de passagem de corrente elétrica, comportamento eletrostático, não. Estou falando de luz também, né? Luz é uma onda eletromagnética. Então, quando eu jogo luz no meu material, eu estou aplicando um campo elétrico e um campo magnético, né, no meu material. E a resposta desse material à presença dessa luz depende dessa permitividade relativa também. Quem está fazendo o curso de ótica, ou vai fazer o curso de ótica, ou no eletromagnetismo 2 também, vai ver que o índice de refração está diretamente relacionado com essa permitividade relativa. Em primeira aproximação, o índice de refração é a raiz quadrada da permitividade relativa. Uma boa aproximação. Muito bem. Então, acho que a gente pode fazer um exemplo aqui. É um exemplo do livro, mas é um exemplo legal, porque ele vai deixar bastante claro, né, qual que é a utilidade do vetor D, para que a gente está definindo esse vetor D, para assim, realmente se enxergar que isso aí facilita demais a sua vida, né? E também para entender como que esse comportamento de polarização no material afeta o campo elétrico, a distribuição de cargas no material. Ok. Então, exemplo que, se vocês quiserem ver aí no livro, é o exemplo 5 do capítulo 4, é o exemplo 4.5. Eu vou fazer ele aqui direitinho. A situação que eu tenho uma esfera, vamos construir o problema aqui aos poucos. Eu tenho uma esfera sólida, tá? Então, eu tenho uma esfera sólida, uniforme, de metal, feita com metal, tá? Então, é condutora, é uma esfera condutora. Vou deixar metal mesmo, simples. Metal é condutor, é um condutor quase ideal, né? De raio A, o raio dela é A, vou fazer um desenho já já. E eu coloco uma carga Q nessa esfera, que é grande, tá? Então, já tem uma esfera desenhada aqui, ó. Se eu conseguir pescar ela aqui, ó, deixa eu ver. Senão eu desenho ela de novo. Tá aqui a minha esfera. Ó. Vou colocar ela aqui. Então, essa aqui é uma esfera, tem raio A. Vou mostrar o raio dela aqui. Ó. O centro dela está mais ou menos aqui. Isso aqui é o raio dela, o raio A. E ela tem uma carga Q. Onde é que está essa carga Q aqui? Hein? É uma esfera de metal, uma esfera condutora. Essa carga Q está distribuída uniformemente na esfera. Ela está lá no meio. Quando eu coloco uma carga num condutor, o que acontece com ela? Eu sei que vocês estão falando, mas como vocês estão em mudo, todo mundo falou certo. Ela vai para a superfície, né? Carga em um condutor, carga livre, ela está livre para se movimentar, ela se distribui na superfície, a gente já viu isso antes. Muito bem, nós vamos precisar disso aqui. Agora, eu vou colocar em volta dessa esfera um dielétrico. Então, cercada por um dielétrico linear, uniforme. Não vou escrever tudo isso, não. Um dielétrico linear, uniforme, né, que tem um raio maior, um raio B maior do que A. Tá? Já vou desenhá-lo também. E a permitividade. Permitividade.
Não é a permitividade relativa, não. É a permitividade mesmo, o epsilon. Vamos desenhar esse dielétrico aqui. Espera aí, deixa eu copiar ele direito. E agora, vou colocar ele em cima. Eu tenho que jogar ele para trás, né? Senão ele vai sumir isso aqui. Calma, 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 calma. Não, ele tem que ir para trás. Ah. Ok, ó. Isso que está aqui em verde, vou colocar uma margem verde nele também, né? Isso que está aqui em verde é o meu dielétrico. Ele tem um raio B. Deixa eu colocar um raio B aqui nele. Um raio. Não está perfeitamente centrado, não, mas vocês relevam isso aí, tá? Essas duas esferas, né? Quer dizer, o dielétrico é uma casca esférica, né? A esfera metálica, representada em branco, está lá dentro dele. Mas esse dielétrico tem um raio B, um raio entre A e B, né? Ele está aqui na região entre A e B. E ele tem uma constante, uma permitividade elétrica dele é esse epsilon aqui. A carga aqui está lá dentro, muito bem. Ok, o que eu quero? Qual que é o problema aqui? A gente quer calcular o potencial no centro. Calcular o potencial elétrico V, né, em R igual a 0. No ponto aqui no centro da esfera. Esse ponto aqui, ó, no centro da esfera. Não vai falar que é 0, não, tá? O campo elétrico no interior de um condutor é 0, mas o potencial não. A única coisa que eu sei sobre potencial em condutores é que o potencial é o mesmo em todos os pontos. Um condutor é um equipotencial, né? Ele tem o mesmo potencial em todos os pontos. Mas não necessariamente 0. Se eu colocar o 0 de potencial no infinito, né, o potencial aqui nesse centro não vai ser 0. Por que não vai ser 0? Porque eu tenho carga aqui. Né? Ok, essa carga está distribuída, né, simetricamente aqui na superfície do condutor. Agora, essa carga aqui, que está no condutor, ela vai causar ela cria um campo elétrico, né, que a gente sabe calcular também, usando a lei de Gauss, né? Mas agora tem uma complicação extra, porque tem esse dielétrico aqui. O que vai acontecer? Esse campo elétrico criado pela carga Q grande, ele cria uma polarização no dielétrico. Polarização no dielétrico, então eu tenho cargas ligadas aqui nesse dielétrico. Né? Eu tenho uma densidade de carga ligada aqui no dielétrico. Onde que ela está? Quanto que ela vale? Depende de como o dielétrico responde ao campo elétrico criado pela carga Q. Né? E isso é determinado pela permitividade desse dielétrico, né? Que é um dado que eu preciso, né? Eu tenho esse dado aí. Não? Então, eu quero calcular o potencial lá no centro. Como que eu posso calcular o potencial? Se eu tiver o campo elétrico, né? A gente pode tentar calcular o potencial assim. Eu sei que o potencial, né, é a integral, menos a integral de infinito, coloco o zero de potencial no infinito, menos infinito até o ponto zero. Não? Isso aqui é o potencial no ponto zero. V em R igual a zero, colocando o zero de potencial no infinito, vai ser a integral de menos infinito até zero do campo elétrico produto escalar com dl. Eu venho lá do infinito até o centro da esfera, né? Fazendo esse produto escalar, escalar dl em cada ponto do meu caminho, quando eu venho de infinito até o ponto zero. Então, eu preciso saber qual que é o valor do campo elétrico em todas as regiões do espaço. Preciso saber o valor do campo elétrico aqui, fora desse objeto aqui, né? Preciso saber o valor do campo elétrico dentro do dielétrico, preciso saber o valor do campo elétrico no metal. Essa aí é fácil, né? Dentro do metal, né? Para R menor do que A, eu estou dentro da esfera metálica, isso aí eu não preciso fazer conta nenhuma. Campo elétrico é 0. Eu estou dentro de um condutor, campo elétrico dentro de um condutor é 0, pronto, acabou. Então, uma parte do problema a gente já sabe. Agora, como é que eu acho campo elétrico dentro do dielétrico, né? E aqui fora? Não, ele depende dessa carga aqui, não, da simetria esférica, moleza, deve ser moleza de calcular, mas vamos com calma. Não é difícil mesmo, não. Mas olha só,
não é só essa carga aqui, que é uma carga livre, né, que eu tenho no meu problema. Essa carga aqui induz no dielétrico cargas ligadas. Então, eu tenho densidade de carga ligada aqui. Quanto que vale essa carga ligada? Então, um jeito de fazer esse problema é você falar isso. Eu tenho essa carga aqui, eu sei onde que ela está, porque isso aqui é um condutor, então essa carga está distribuída aqui na superfície. Não? Então, eu sei qual vai ser o campo elétrico que o dielétrico vê. Não? Então, posso calcular qual que é a polarização. Mas tem que ir com um pouco de cuidado, porque lembra que a polarização depende do campo elétrico total. É o campo elétrico criado pela carga livre e o campo elétrico criado pelas cargas ligadas. Mas as cargas ligadas eu preciso saber qual que é o campo elétrico, né, antes, para poder saber quanto carga ligada eu tenho. Um jeito mais fácil de a gente fazer esse problema é usar o vetor D. Eu posso usar a lei de Gauss aqui? Claro, eu sempre posso usar a lei de Gauss, é uma lei geral da natureza, mas eu sei resolver a lei de Gauss aqui, por causa da simetria do problema. O problema tem simetria esférica. Nada nesse problema depende nem do ângulo θ, não, do ângulo polar θ, nem do ângulo φ. Nada muda aqui se eu variar o ângulo θ. Se eu sair desse ponto, manter a mesma distância ao centro, vier para cá, ou para cá, ou para cá, mantendo a mesma distância ao centro, a situação que eu vejo é a mesma. A física é a mesma. Todas as propriedades físicas, todas as grandezas têm que ter o mesmo valor. Qualquer grandeza física aqui só pode depender da distância à origem, só pode depender da coordenada R, porque a situação física só muda quando você varia a distância à origem, só muda quando você varia a coordenada R. Então, eu tenho simetria esférica. Aí, se eu tenho simetria esférica, a gente já sabe que fica mais fácil fazer essas integrais que aparecem na lei de Gauss, né? Então, vou usar a lei de Gauss usando o vetor D. Lei de Gauss na forma integral para o vetor D, que a gente viu ali atrás, que é a integral de D escalar dA, né, sobre uma superfície gaussiana que eu tenho que escolher ainda. Isso aqui é igual à quantidade de carga livre que eu tenho. Vou colocar aqui Q livre, né, porque eu já estou usando o Q para isso aqui. Mas é a única carga livre que eu tenho no problema. Olha só, então eu vou escolher uma superfície gaussiana, uma superfície para aplicar essa integral aqui, conveniente. Qual que é uma superfície gaussiana conveniente? Uma superfície que torna essa integral aqui fácil de fazer. É uma superfície esférica, né? Uma casca esférica com um raio R. Olha a minha superfície aqui esférica. Aqui. Vou colocar uma superfície centrada aqui com um raio R. Esse E aqui ficou... Assim, vou colocar o E aqui, assim, ó. Isso que está aqui entressejado é uma casca esférica de raio R, com R entre A e B. Então, eu posso aplicar a lei de Gauss sobre essa superfície esférica. Eu vou calcular essa integral aqui sobre essa superfície esférica. Por que a integral fica simples? Por causa dessa simetria esférica do meu problema, eu sei que nenhuma grandeza física pode depender de nada que não seja R. Como todos os pontos dessa superfície têm o mesmo valor da coordenada R, todos os pontos são a mesma distância de origem, D, assim como qualquer outra grandeza física, tem o mesmo valor em todos os pontos dessa casca esférica. Então, ele é uma constante, eu posso tirar ele para fora da integral. Essa integral vai ficar D integral de dA, mais, né? O D tem que estar orientado na direção radial, porque só pode depender da direção radial. Então, ele é paralelo ao vetor dA. Então, eu posso tirar para fora, isso aqui fica a integral de dA sobre toda a superfície, que é a área da superfície, né? Que eu sei quanto que é. Então, essa integral aqui dá o módulo de D, a direção, o sentido, a direção eu já sei, né? D está orientado na direção radial, pela simetria.
pode estar para fora, né, na direção de R chapéu ou na direção de menos R chapéu. Isso eu vou saber na hora que eu fizer as contas aqui. Se o valor de D é positivo, ele está na direção radial. Se o valor D é negativo, ele está apontando na direção oposta, né, em direção ao centro da esfera. Mas o valor da integral dá simplesmente a superfície da minha casca esférica ali de raio R, que é 4πr2, e isso aqui tem que ser igual à carga livre contida dentro dessa superfície. Olha, essa superfície envolve carga ligada também. Eu estou dentro de elétrico, tem carga ligada por aqui. Eu não sei quanto que ela vale, mas não me interessa, porque a equação, a lei de Gauss, em termos do vetor D, ela só depende de cargas livres. E a única carga livre que eu tenho no meu problema é Q. Aqui que está a vantagem do vetor D. Tá? Você não precisa saber qual que é o valor da carga ligada que tem aqui. Se você estivesse usando a lei de Gauss expressa em termos do campo elétrico, aqui fosse a integral de E escalar dA, do lado de cá estava a carga total contida dentro da superfície gaussiana. Carga ligada também, né? Não é só a carga livre, é a carga livre mais a carga ligada. Eu ia ter que calcular a carga ligada aqui dentro, mas para calcular a carga ligada eu preciso saber a polarização. Para saber a polarização, eu precisava saber do campo elétrico, que é o que eu estou querendo calcular. Né? Usando o vetor D, eu não preciso saber quanto que é a carga ligada que tem aqui. Essa equação só depende da carga livre. Então, e a carga livre eu sei, é o que eu coloquei ali, né, no meu metal. Então ó, já sei que o vetor D, né, dentro aqui do dielétrico, ele é Q sobre 4π. Vou colocar 1 sobre R2 aqui do lado de fora, né? E ele está na direção radial. Sabendo o vetor D, se você sabe o vetor D e você conhece a permitividade elétrica desse dielétrico, agora eu sei o campo elétrico. Não? Qual que é a relação entre o vetor D e o campo elétrico? D é a permitividade elétrica do material vezes o campo elétrico. Então, já sei quanto que é o campo elétrico. Ele é D dividido pela permitividade elétrica. O D, a gente acabou de ver ali quanto que ele era mesmo? Q sobre 4πr ao quadrado na direção R chapéu. Então, já sei o campo elétrico. Olha que sensacional, não é não? O campo elétrico, dentro do dielétrico, vai ser 1 sobre 4π epsilon, não é epsilon zero, é epsilon, né? R chapéu sobre R ao quadrado. Estou esquecendo do Q, né? Eu vou colocar ele aqui, ó. Já sei o campo elétrico dentro do dielétrico. Ou seja, para a região entre A e B. R entre A e B. Não preciso repetir esse desenho, não, né? Bom, eu preciso também, né? Lembra que eu estou querendo calcular essa integral aqui, né, do potencial. Para isso, eu preciso saber o campo elétrico em todas as regiões. Já sei o campo elétrico na região R menor do que A. Agora, eu acabei de calcular o campo elétrico na região entre A e B. Preciso saber o campo elétrico aqui do lado de fora. O que eu faço? Mesma coisa de antes, só que agora eu vou escolher uma superfície gaussiana que tem um raio R que é maior do que B. Vou copiar todo esse desenho aqui. Que aí até é bom que a gente põe ele no outro slide. Ctrl C. Isso aqui é a única coisa que eu gosto dessas aulas remotas, hein? Esse copia e cola aqui é sensacional. Não posso fazer isso no quadro negro, né? O que eu vou fazer? É a mesma coisa de antes, só que agora a minha superfície gaussiana, eu vou aumentar o raio dela de maneira a que ela fique na região onde que eu quero calcular o campo elétrico, ou seja, fora aqui do dielétrico, né? R é maior do que B. Estou aumentando o raio dela, mas eu tenho que centrar ela aqui também, né? Tem que aumentar esse raio aqui também. Então, vou apagar isso aqui, ó. O raio da minha superfície agora não é esse aqui. O raio da minha superfície gaussiana agora é esse aqui. Né? R
maior do que B. Mas eu posso, da mesma forma, aplicar a lei de Gauss, em termos do vetor D, a integral de D sobre essa superfície S aqui, não? Essa superfície S aqui. Vamos colocá-la em vermelho aqui, que é... Não, vamos ver. Produto escalar com dA tem que ser igual à carga livre contida dentro dessa superfície S. Quanto que é essa carga livre? É a mesma de antes. Tenho carga ligada no dielétrico. Quando eu aumentei o raio da superfície gaussiana, eu peguei mais carga ligada ainda, né? Eu peguei mais do dielétrico, estou pegando um dielétrico inteiro agora. O dielétrico inteiro está contido dentro da minha superfície gaussiana. Mas não importa, não preciso saber que carga ligada que é essa. Eu só preciso saber a carga livre. A carga livre é a mesma. É a carga que está lá no condutor, é Q. E essa integral, pela mesma razão de antes, né? A simetria do problema é esférica, então o vetor D só pode depender da distância à origem, só pode depender da coordenada R. Ela tem o mesmo valor em todos os pontos dessa superfície. Eu estou calculando o produto escalar de D e dA em pontos dessa superfície, pontos que têm o mesmo valor da coordenada R. Então, D tem o mesmo valor em todos os pontos aqui, e mais, né, eles têm que estar orientados na direção radial. Ou ele é paralelo ou antiparalelo ao dA. Então, eu posso tirar ele da integral, aqui fica D vezes a integral de dA sobre a superfície toda, que, de novo, dá a área da superfície, e isso aqui tem que ser igual a Q sobre nada, né? A carga livre que tem lá. Ou seja, o vetor D, de novo, ele é a mesma coisa de antes. Ele é Q sobre 4π R chapéu, ele está na direção radial, sobre R ao quadrado. Fala, o mesmo vetor D de antes? Sim. Ele só depende da carga livre, e a quantidade de carga livre que eu tenho aqui é a mesma. Mas o campo elétrico é diferente. O campo elétrico aqui, ó, é o campo elétrico nessa região. Aqui eu estou no vácuo. Tá? Então, o campo elétrico aqui é D dividido não por epsilon, eu estou no vácuo. Então, é D dividido por epsilon zero. A permitividade elétrica do vácuo é epsilon zero. Então, o campo elétrico aqui é o que a gente já chutava que ia ser, né? Q sobre 4π epsilon zero, R chapéu sobre R ao quadrado. Tá? É aquela coisa, né? A distribuição esférica de cargas se comporta sempre como se toda a carga tivesse localizada lá na origem. Pronto, então tem o campo elétrico em todas as regiões do espaço. Esse aqui é o que estava faltando, para R maior do que B. Eu posso calcular, então, o potencial, né? Voltar atrás aqui e ver. Eu posso calcular isso aqui. Não vou fazer os detalhes do cálculo, porque acho que isso aí vocês conseguem fazer numa boa, né? V igual a R, V lá na origem, vai ser, eu estou vindo do infinito, né? Integral de menos a integral de infinito até zero de E escalar dl. Eu vou dividir essa integral em três partes, que são as três regiões do espaço, né? Menos de infinito até B, o campo elétrico, quanto que ele vale? Q sobre 4πε0 é chapéu sobre R2. Então, aqui é Q sobre 4πε0, R chapéu sobre R ao quadrado. Né? E aqui eu vou vir seguindo a direção radial lá do infinito. Então, isso aqui é o dr. Né? dr, que é dr vezes R, né? vezes R chapéu, vamos colocar explicitamente isso, que é dr R chapéu. Tá? Então, isso aqui é uma integral fácil de fazer. Aí eu entro dentro do dielétrico, né? A segunda região do espaço aqui, eu vim integrando do infinito até aqui, agora estou dentro do dielétrico. Dentro do dielétrico, o campo elétrico é outro. A gente calculou ele também, ele é esse campo elétrico que está aqui. Né? Vamos marcar ele também, ó. Na região entre A e B, o campo elétrico tem esse valor aqui. Então, na região entre A e B, eu tenho menos a integral, eu estou vindo de fora, né? Então tem que integrar de B até A,
Q sobre 4πy, R chapéu sobre R ao quadrado, que multiplica dr R chapéu. E a última integral é zero, né? Dentro do condutor, o campo elétrico é zero. Nessa região aqui, né, o campo elétrico é zero. Então, de A até zero, para completar a integral, vou colocar aqui. Não, vou deixar zero. A integral de zero é zero. Então, isso aqui dá zero. Bom, essa conta aí é fácil de fazer. Está feita lá no livro também, né? Fazer essas integrais aqui. Isso aqui vai dar o quê? O resultado, só para completar aqui o resultado final. Isso aqui dá o quê? Dá para fazer até de cabeça aqui, né? Q sobre 4π. Aí isso aqui vai multiplicar o quê? 1 sobre ε0b, que é o que vem aqui do primeiro termo. Porque a integral de 1 sobre r ao quadrado dá menos 1 sobre r, né? E aí vai ficar mais 1 sobre ε, que multiplica 1 sobre a menos 1 sobre b. Bom, deve dar para colocar isso aqui numa forma mais simples, mas isso aí está bom demais. É o resultado final desse exemplo, né? Olha, em momento nenhum aí eu calculei quanto que é a densidade de carga ligada, né? Mas posso fazer isso, né? Eu agora tenho campo elétrico em todas as regiões. Eu posso calcular a polarização. Eu sei a polarização naquele dielétrico lá, polarização P, ela é o quê? Ela é ε0 se vezes o campo elétrico que o dielétrico vê. Esse aqui é o campo elétrico total na região do dielétrico, mas isso eu calculei lá. Usando o vetor D, a gente tem esse campo elétrico na região entre A e B. Tá? Eu não tenho o que se né? Porque o dado do problema não é a susceptibilidade elétrica, é a permitividade epsilon do meu material. Mas a permitividade epsilon, ela é epsilon 1 mais que se né? Então, sabendo o epsilon, eu sei o que se é. Então, é só manipular isso aqui um pouquinho, eu sei que isso aqui vai ser epsilon menos epsilon 0. Isso mesmo, né? Que é o que se é. Epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, né? Tem aquele 1 lá. Epsilon menos epsilon 0, é isso mesmo. Vai dar isso mesmo, né? Vezes o campo elétrico ali naquela região, que é Q sobre A, porque o epsilon está aqui, é Q sobre 4πr ao quadrado. Esse aqui é o resultado final, né? R chapéu. Tá? Ou seja, a polarização, isso é o resultado final para a polarização, é só fazer essa conta aqui, não tem mistério não, né? Dada a polarização, como eu tenho a polarização, eu posso calcular agora as densidades de carga ligadas. Densidades de carga ligada. Eu tenho duas, né? O ρB, que é menos o divergente da polarização, densidade de carga volumétrica, e a densidade de carga ligada superficial, que é a polarização produto escalar com o vetor unitário normal à superfície onde está essa densidade de carga superficial. Bom, a polarização P que está aqui, ó, ela depende de R ao quadrado, né? Ela depende de R ao quadrado. Então, o divergente de P pode ser que não seja zero, não. Vamos calcular isso aqui. Vou ter que levar essa polarização para o próximo slide, né? Essa polarização, então, ela é P, copiar lá, epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, que é sobre 4πr ao quadrado. Epsilon menos epsilon 0, que é um número positivo, né? A gente viu antes que epsilon é sempre maior do que epsilon 0, vezes que era Q sobre 4πr ao quadrado, né? Isso tudo aqui é constante, né? Vou colocar essa constante toda aqui, colocar o 1 sobre r ao quadrado aqui do lado de fora.
para deixar claro, a dependência da polarização, isso aqui está na direção radial também. O problema tem simetria esférica, né? Então, é aquela coisa que eu falei, assim, toda grandeza física, vetor D, campo elétrico, polarização, só podem estar na direção R, só podem depender da coordenada R. Então, está na direção R chapéu, né? Muito bem, vamos calcular a densidade de carga ligada volumétrica, que é menos o divergente da polarização. Aqui é conveniente usar coordenadas esféricas, né? Porque eu tenho a polarização dependendo só da coordenada R, que é uma coordenada esférica. Se quiser usar coordenadas cartesianas, eu tenho que escrever esse R ao quadrado como x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Tem que escrever o R chapéu em termos de x chapéu, y chapéu, z chapéu, vai ser uma confusão danada, né? Mas em coordenadas esféricas fica simples, eu só tenho que tomar cuidado para usar a expressão do divergente em coordenadas esféricas. A expressão do divergente em coordenadas esféricas é assim, ó. 1 sobre R ao quadrado, derivada em relação a R, de R ao quadrado vezes a componente R da polarização. E aí eu tenho termos aqui que dependem das derivadas em relação a θ e das derivadas em relação a φ. Eu não tenho nenhuma dessas aqui, não tenho dependência nem θ nem φ, então os outros termos aqui do divergente vão dar zero. Só esse termo aqui, que pode ser que seja diferente de zero, mas não vai ser, né? Porque, olha aqui, R ao quadrado vezes essa componente aqui, isso aqui vai dar menos 1 sobre R ao quadrado, derivada em relação a R, posso colocar a derivada ordinária, né? Porque a coisa aqui só depende de R, derivada em relação a R, de que R ao quadrado vezes esse aqui. Esse R ao quadrado corta com esse R ao quadrado. Fica derivada de uma constante, epsilon menos epsilon zero sobre epsilon, tudo isso é constante, a carga Q é constante, 4π é constante, isso aqui dá zero. A densidade de carga ligada volumétrica é zero. Apesar da polarização não ser uniforme, a polarização varia na direção radial. Mas ok, nenhum problema. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é cuidado ao calcular o sigma B. Sigma B é a polarização produto escalar com vetor unitário normal à superfície onde está essa carga ligada aqui, né? Que superfície? Superfície do dielétrico, tá? Então, tem duas superfícies. Vou copiar de novo a figura aqui. Deixa eu voltar no slide ali atrás, onde que tem? Vamos copiar só. Vamos ver se eu consigo fazer essa mágica aqui. Vou copiar. Bom, eu apago as coisas que vierem a mais aqui. Copia. E onde que eu ia colar? Isso aqui, né? Posso colar isso aqui? Vamos chegar aqui para o lado. Bom, eu não preciso desse raio da superfície gaussiana, né? Vou apagar ele. Isso aqui é o que eu preciso, né? Esse aqui é o meu problema. Onde é que tem densidade de carga ligada aqui? Tem que ser no dielétrico. O meu dielétrico tem duas superfícies. Ele tem a superfície esférica, casca esférica com R igual a A, tá? E o vetor, cuidado, hein? Presta atenção nisso aqui agora, né? O vetor unitário normal a essa superfície interna do dielétrico, ele está apontado para dentro. Eu estou saindo da superfície. Isso aqui é o N chapéu dessa superfície aqui de raio A. Ele é menos R chapéu. O verde em cima de verde, mas dá para entender? Vocês que estão me ouvindo falar entendem, né? Ele é menos R chapéu. Ele está apontado para fora da superfície. Essa é a definição desse vetor N chapéu aqui. Na superfície, que também é uma casca esférica, a outra superfície do dielétrico, a superfície externa do dielétrico,
O vetor N chapéu ele tem que estar apontado para fora da superfície, normal a ela. Então, esse aqui, sim, está na direção R chapéu. E a densidade de carga ligada, então, eu tenho duas superfícies, eu tenho duas densidades de carga ligada. Eu tenho a densidade de carga ligada, σb em R igual a A, né, que é essa de K. Vou calcular em R igual a B primeiro, que é mais fácil. Mais fácil não, as duas são fáceis, mas o R igual a B não tem nenhuma surpresa. Em R igual a B, o que é? É a polarização P, que está escrita aqui em cima. Não preciso ir lá atrás para ver quanto que é. Ela é epsilon menos epsilon zero sobre epsilon Q sobre 4π. Tudo isso é constante. 1 sobre R ao quadrado. R chapéu, produto escalar com N chapéu. O N chapéu em R igual a B é o R chapéu. Então, isso aqui dá epsilon menos epsilon zero sobre epsilon Q sobre 4π, 1 sobre R ao quadrado, E chapéu com E chapéu dá 1, né? Mas está faltando uma coisa importante aqui, ó. Isso aqui é em R igual a B, tá? Então, essa coisa aqui tem que ser calculada em R igual a B. O valor não é esse aqui, não. O valor da densidade de carga ligada não depende do R. Ele é um R fixo, R igual a B. Então, o valor da densidade de carga é epsilon menos epsilon zero sobre epsilon Q sobre 4π, 1 sobre B ao quadrado. O R vale B. Tá? Bom, em R igual a vai ser tranquilo, né? A única diferença importante é que o N chapéu, esse N chapéu que aparece aqui, ele é menos R. Então, a densidade de carga ligada em R igual a vai ser negativa. R chapéu, produto escalar com N chapéu na superfície interna do dielétrico, dá menos 1. Então, o valor vai ser a mesma coisa, epsilon menos epsilon zero, epsilon Q sobre 4π, 1 sobre R ao quadrado, calculado em R igual a com o sinal trocado. Então, temos que ir para o próximo slide, né? Σb, densidade de carga ligada superficial em R igual a vai ser menos epsilon zero, já esqueci tudo, epsilon menos epsilon zero sobre epsilon Q sobre 4π, sobre epsilon Q sobre 4π, 1 sobre A ao quadrado. Vou repetir aqui, né? Essa é menos, né? Vou repetir a densidade de carga ligada em R igual a B, para deixar claro que elas são diferentes. Não é só o sinal que é diferente, não. Uma é negativa em R igual a outra é positiva, mas o valor delas é diferente também, né? Porque essa de cá, ó, em R igual a B, eu estou dividindo por B ao quadrado. Um valor menor. B é maior do que A. Então, essa densidade de carga aqui ligada em R igual a B é menor do que a densidade de carga ligada em R igual a A. A densidade de carga é diferente, mas ela é diferente porque a área da superfície é diferente. Densidade de carga superficial, né, é a carga total dividida pela área da superfície. Né? Estou dizendo aqui, o σb em R igual a A é diferente do σb em R igual a B. As densidades de carga são diferentes, mas elas são diferentes porque as superfícies são diferentes. Se você calcular a carga induzida, carga total induzida em R igual a A, carga total induzida. Eu tenho carga induzida na superfície interna do dielétrico, R igual a A, e na superfície externa, R igual a B. Né? Em R igual a A, como que é isso aqui?
vai ser a integral do sigma B em R igual a A, né? A quantidade de carga que eu tenho por unidade de área, né? Integrado na área toda, integrar na área da superfície, superfície interna lá, né? O SA, S igual a. Se vocês calcularem isso aqui vai dar exatamente... bom, isso aqui vai dar o sigma... que essa densidade aqui vai ter, nesse elemento de área aqui, vai ter um fator de R ao quadrado, isso aqui vai dar esse sigma ligado em R igual a A, vezes 4π ao quadrado. Esse A ao quadrado corta com esse A ao quadrado aqui. Ok? Não estou fazendo o detalhe da conta, não, tá? Estou deixando para vocês fazerem aqui. Estou fazendo quase de cabeça. Isso aqui dá ε0 menos ε0 vezes Q. Essa aqui tem um sinal negativo, né? Porque o sigma B em R igual a A ele é negativo. Então, isso aqui fica com um sinal negativo aqui. Ó. Em R, a carga induzida em R igual a B, que é a integral sobre a superfície de R igual a B, lá do sigma, densidade de carga ligada superficial em R igual a B, que a gente calculou aqui, está aqui, né? Faz essa conta aqui, isso aqui vai dar o sigma B calculado em R igual a B, que é esse valor de K, vezes a área da superfície, 4π B ao quadrado, que dá mais epsilon menos ε0, epsilon sobre Q. Essas cargas aqui, ó, Q', carga induzida em R igual a A, a carga total induzida é menos a carga total induzida em R igual a B. Que é o que a gente espera mesmo, né? A carga induzida nas superfícies do dielétrico, né? A carga total induzida é zero. Eu induzi uma carga positiva, vamos olhar a figura aqui. Ó. Eu coloquei essa carga aqui, ela cria um campo elétrico no interior do dielétrico, né? É uma carga positiva, vamos supor que ela é uma carga positiva. Ela vai puxar cargas, ela vai criar uma carga negativa induzida nessa superfície aqui, né? E, por consequência, sobe uma carga positiva na superfície externa. O valor da carga induzida nessa superfície R igual a A é mesmo módulo e sinal contrário ao valor da carga induzida na superfície R igual a B. Se você envolver o dielétrico todo, né, as cargas induzidas elas compensam, não tem carga nova. Claro, eu não coloquei carga, a única carga que eu coloquei é a carga Q. Então, a carga total do sistema continua sendo Q mesmo. O dielétrico não ganhou carga nem perdeu carga, induziu carga positiva num ponto e negativa no outro. Então, essa carga induzida na superfície do dielétrico, esse sigma B, nessa densidade de carga, ela cria um campo elétrico oposto ao campo criado pela carga livre Q, que você colocou na esfera metálica, né? Ela reduz o campo no interior do dielétrico. É similar ao que acontece no metal, né? Se, em vez de dielétrico, isso aqui fosse um metal, o que ia acontecer? Aí eu tenho carga à vontade no metal, num condutor, né? Essa carga ia se mexer, eu ia induzir nessa superfície aqui uma carga de sinal oposto à carga Q, né? E do lado de fora uma carga com o mesmo valor da carga Q. Resultado, carga total é o mesmo Q que eu coloquei lá no meio, não? As cargas induzidas nas duas superfícies iam contrabalançar perfeitamente essa carga que está aqui no meio. Não? A carga que, se isso aqui fosse um condutor, o campo elétrico nele seria zero, ou seja, as cargas induzidas na superfície do condutor compensam o campo elétrico aplicado de maneira a zerar o campo no interior dele. Como é um dielétrico, né? O verde aqui é um dielétrico, não é um condutor, ele tenta fazer a mesma coisa, né? Ele tenta anular o campo elétrico no interior dele. É
É um jeito legal de pensar, né? Ele está tentando, ele induz cargas nessa superfície, nessa, vou zerar o campo elétrico aqui dentro, mas não dá, ele não tem carga que pode se movimentar à vontade. Então, ele reduz o campo elétrico aqui no interior, mas não é zero. O campo elétrico não é zero, como seria no caso de um condutor. Não, a gente calculou o campo elétrico, a gente pode ver isso lá na expressão do campo elétrico, vou voltar atrás aqui. Esse aqui é o campo elétrico no vácuo do lado de fora, né, que é Q sobre 4πε0 R sobre S2. Esse aqui é o campo elétrico no interior do dielétrico, Q sobre 4πε, né, é chapéu sobre R2. Epsilon é maior que ε0. Esse campo elétrico aqui é menor do que, em magnitude, do que esse campo elétrico no vácuo, o campo elétrico criado por uma carga aqui. Tá? Então, é isso que o dielétrico faz, né? A carga induzida, ela reduz o campo elétrico no interior do dielétrico, mas ela não consegue anular esse campo como acontece num condutor. Legal, né? Tem uma outra coisa interessante aqui que eu vou chamar a atenção para terminar a aula aqui com mais uma coisa interessante. Não vai dar para a gente ver toda a matéria do capítulo 4 hoje, não, mas tudo bem, sem estresse. Melhor ir mais devagar e ver essas coisas legais com cuidado do que sair correndo para ver tudo, né? Mas está faltando pouco. Mas a coisa que eu queria chamar aqui a atenção é o seguinte, é uma coisa que aqui, ó, por D sobre epsilon. Tá? Se eu tirar o divergente dos dois lados, aqui, ó, divergente de P, ε0, se é uma constante, não? Epsilon também é uma constante, aqui vai ficar o divergente de D. Não? A divergente de P, o que é? Isso aqui é menos a densidade de carga ligada. Né? A densidade de carga ligada volumétrica, a densidade de carga ligada volumétrica é menos o divergente da polarização. Então, do lado de cá está menos a densidade de carga ligada volumétrica. E isso aqui, então, é igual a ε0, se é dividido pela permitividade elétrica do meu material, e o divergente de D? Divergente de D, a lei de Gauss, né? A presença de elétrons, me diz que isso aqui é a carga livre, a densidade de carga livre. Né? Lá no começo, isso aqui, né? O divergente de D é a densidade de carga livre. Então, vamos voltar onde a gente estava. Nós estávamos aqui. O divergente de D que aparece aqui é a densidade de carga livre. Quer dizer, a densidade de carga ligada, que é volumétrica, né, que pode aparecer num dielétrico, é menos ε0 se é sobre epsilon a densidade de carga livre. Isso aqui vale para dielétricos lineares. Né? Eu usei, né, essa relação aqui, que é para dielétricos lineares. Então, isso aqui vale para dielétricos lineares. Olha que coisa legal. Em dielétricos lineares, eu só tenho densidade de carga volumétrica se eu tiver uma densidade de carga volumétrica livre. Então só tenho isso. Elas são proporcionais entre si. Legal, né? Vocês podem se perguntar aí, vocês podem pensar, peraí, e aquele exemplo que a gente acabou de ver? Nesse exemplo que a gente acabou de ver, eu tinha carga livre, mas não tinha densidade de carga volumétrica. Vamos voltar aqui atrás. Onde é que estava isso aqui? Onde é que estava? A gente estava fazendo isso aqui. Voltar mais um. Não? Olha só, eu tenho carga livre, não? Mas aí, um pouco aqui para frente, a gente calculou a densidade volumétrica de carga ligada e deu zero. Ué, mas não tem carga livre? Tem carga livre, mas não tem densidade volumétrica de carga livre. Essa carga livre que está aqui está num condutor, né? E ela foi para a superfície aqui. Ó. Tem uma densidade de carga livre na superfície do condutor, uma densidade de carga superficial. Eu não tenho um ρ livre. Eu não tenho um ρ livre dentro do dielétrico. Né? Eu preciso ter essa relação aqui, está me relacionando a densidade de carga ligada
volumétrica dentro do dielétrico com a densidade de carga livre dentro do dielétrico. Naquele exemplo que a gente acabou de fazer, não tinha densidade de carga livre dentro do meu dielétrico. Né? Então, é a conclusão desse raciocínio simples aí, é isso. Assim. Em dielétricos lineares, eu só tenho densidade de carga volumétrica ligada se houver uma densidade de carga volumétrica livre naquele dielétrico também. Né? Se eu não colocar a carga livre no interior do dielétrico, né, toda a carga ligada, provocada nesse dielétrico, ela está na superfície. É uma densidade de carga ligada superficial, como foi nesse exemplo que a gente acabou de ver. Ok, vou abusar da paciência de vocês mais 2 minutos só para falar sobre as condições de fronteira. A gente põe aqui no último slide, nem vou... mas eu acho até que a gente já falou isso, né? As condições de fronteira para o vetor D. Condições de fronteira. Eu não sei se a gente colocou. Certamente a gente não colocou ela em termos da permitividade elétrica, porque hoje que a gente falou da permitividade elétrica, né? Condições de fronteira. O que eu estou falando? É aquela mesma história que eu repito toda vez que a gente introduz alguma coisa nova. Eu tenho uma fronteira, que está representada por essa linha aqui, que separa um material, que eu estou chamando de 1, de um outro material 2. Eu tenho o meio 1 e o meio 2, dois materiais diferentes. Aqui eu tenho um vetor D, que é D1 ali em cima, e nesse material aqui eu tenho um D2. A minha pergunta é como que muda o vetor D ao atravessar essa fronteira aqui. A gente já viu isso sim, né? A gente viu que a componente perpendicular do vetor D, o D1 perpendicular, que está para aqui, né? Se relaciona com a componente perpendicular do vetor D no meio 2, dependendo da quantidade de carga livre que eu tenho nessa superfície, a densidade de carga livre superficial, sigma livre. Usando a lei de Gauss, aí, você define uma superfície, né, que corta, tem uma metade na parte de cima da superfície, beirando o lado de cima da superfície, né, e aí ela atravessa e tem uma outra parte que passa aqui, beirando a fronteira, só que do lado de baixo. Né, aplico a lei de Gauss nisso aí, eu chego à conclusão de que o vetor D tem a componente perpendicular do vetor D, tem uma descontinuidade quando eu atravesso a superfície, que é igual à densidade de carga livre que eu tenho lá. Né? Expressar, a única novidade que tem isso aqui, a gente viu antes, na aula passada até, o que eu posso fazer de novo aqui é que eu posso expressar esse vetor D, né, usando a permitividade elétrica do meio 1, que é ε1. Então, isso aqui vai ser ε1 vezes a componente perpendicular do campo elétrico no meio 1. O D2 perpendicular vai ser a permitividade elétrica ε2 no meio 2, né, vezes a componente perpendicular do campo elétrico no meio 2. Continua sendo igual à densidade de carga livre superficial que eu tenho lá na fronteira. Né? Expressando em termos do campo elétrico aqui agora, usando as permitividades elétricas. Né? Bom, eu posso colocar isso com uma condição potencial, né? Porque eu sei que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Né? A componente perpendicular do campo elétrico, a gente já fez isso antes também, eu posso expressar ela como menos o gradiente do potencial, produto escalar com vetor unitário, né, perpendicular à fronteira. É a componente perpendicular do campo elétrico, nas duas regiões lá. Né? Então, isso me dá uma condição em termos do potencial. Essa condição aqui, né, expressando as componentes perpendiculares do campo elétrico, usando essa relação aqui, eu tenho isso aqui, é a derivada do potencial em relação à direção normal à superfície, né, potencial do lado 1, menos a permitividade elétrica no meio 2, derivada do potencial no meio 2 em relação a normal, à superfície, né? Isso aqui é igual a menos a densidade de carga ligada, menos porque é esse sinal menos que está aqui. Né? Então, isso aqui é a mesma condição que está expressa aqui em cima
em termos do campo elétrico, aqui está expressa em termos do potencial. O potencial, por si só, né, ele é contínuo. Ele tem que ser contínuo na fronteira. O potencial no lado 1 é igual ao potencial no lado 2. O potencial é contínuo, sempre. Isso também é fácil de mostrar, e se não tiver óbvio para vocês, não, façam, tá? Mostrem, porque assim, decorar não funciona, você tem que fazer e se convencer. Como é que você mostra isso? Você escolhe um caminho, né? Você escolhe um caminho para calcular o potencial. Você calcula o potencial, é integral, calcula a variação de potencial V1 menos V2, indo daqui até aqui, né? Num ponto no meio 2 até o ponto no meio 1. Como é que você calcula essa diferença de potencial V2 menos V1? É integral desse ponto até aquele ponto, né, de E escalar dl. Só que você vai fazer, você quer saber como que o potencial muda ao atravessar a fronteira. Você quer saber qual que é o potencial logo abaixo da fronteira e como que eles relacionam com o potencial logo acima da fronteira. Então, você tem que pegar um caminho que tem que ser de comprimento infinitesimal. Você vai ter uma integral de E escalar dl que vai de daqui ali. O caminho em que você vai fazer a integral é zero. Então, a integral é zero. Então, a diferença de potencial em cima e embaixo é zero. Se isso não estiver claro, vocês perguntem, por favor. Mas eu vou parar por aqui. Já falei demais. Vou parar por aqui. Né? E ficou faltando, para concluir essa parte de eletrostática no meio dielétrico, né? Está faltando falar de energia em meios dielétricos. Aí a gente faz isso no início da próxima aula. Lembrando, na próxima aula, assim, na verdade, na manhã da terça-feira, eu espero que na manhã da terça-feira eu já coloco qual que vai ser a quarta prova, né? Que é sobre essa parte de eletrostática em meios dielétricos. Ok, gente? Enxergaram aí como é que faz a conta do potencial para mostrar que o potencial é contínuo? Se não enxergar, pergunte agora, hein? Vou perguntar depois. Tranquilo. Foi bom. Tranquilo? Assim, eu cheguei pelo menos um pouco atrasado, mas pelo menos eu consegui pegar essa última parte, foi bem. Legal. Bom, assim que terminar a aula aqui, né, eu coloco o quadro negro, que agora é um quadro negro mesmo, né? Não é um quadro, mas ele é negro. Eu coloco esses rabiscos que eu fiz aqui, eu posto lá no Moodle, e assim que o vídeo acabar de ser convertido, eu posto o vídeo lá também. Então, se quiser ver o começo da aula lá, está lá. Vai estar lá daqui a pouco. Com certeza vou assistir. Eu acompanhar esse início aí. Estava fazendo prova de mecânica agora, foi mal. Pô, foi bem? Espero que sim. Se tudo der certo, eu passo já nessa segunda prova, se Deus quiser. Então está muito bem, não está muito bem. O problema de ter N provas, né, igual eu estou fazendo, 6 provas, é que ninguém vai passar com a segunda prova, nem com a terceira, né? Cada prova vale 17 pontos. Então precisa de pelo menos 4 pontos, 4 provas para conseguir passar. Né? Então eu consigo segurar Mas se vocês continuar na aqui. toada que está indo aí em Eletromag também, dá para fazer uma boa pontuação e chegar pelo menos na quinta prova e estar tranquilo, se Deus quiser. Mas não deixa de estudar a matéria da última prova também, não, porque Não, porque vai precisar. Exato, Vai não, precisar e muito. assim, esse curso vai num crescendo, né? É igual um concerto, música clássica, assim, vai num crescendo, o final é que é a parte mais legal. O final do curso, as 2 últimas aulas são as aulas mais importantes. Como eu disse, acho que certamente eu falei isso lá no começo do curso. O curso podia ser dado em uma aula só, que é a última. Eu mostro as equações de Maxwell e falei, é isso aí, gente. O mundo está caindo aqui do lado de fora. Credo. Um trovão Aqui. daqueles aqui, daqui a pouco acaba a luz. Né? Não, mas obrigado, professor. Ok, então, gente, antes que acabe a luz, então, vamos fechar a aula. Bom final de dia para vocês. Espero que vocês estejam abrigados em casa, a salvo dessa chuva. Se estiver caindo a mesma chuva aí onde vocês estão do que está caindo aqui, a situação está difícil.
vai inundar alguma Se for coisa. perto da UFMG, o pau tá quebrando aqui. Aqui também. Consigo nem ver a paisagem aqui do lado de fora da janela. A chuva está grossa mesmo. Ok, então, gente, até mais para vocês, então. Obrigado pela atenção. Qualquer pergunta podem mandar por e-mail. Caso contrário, a gente encontra aqui na próxima terça. Tá joia. Até terça. Obrigado. Até terça. Obrigado, professor. Até, professor. Muito Obrigado, obrigado. professor. Até mais.